Há muito tempo atrás, quando eu era um simples miqueiro da igreja, eu percebi um determinado comportamento acontecendo que hoje eu entendo como uma clara tentativa de censurar e criminalizar o desejo masculino. Basicamente, naquela época, quando eu falava com alguém sobre o meu desejo de encontrar uma esposa, de me relacionar, encontrar uma namorada, as pessoas diziam que eu era uma espécie de abusador, né? Falavam, como assim, Felipe? Você quer ter um relacionamento com uma moça apenas para se relacionar amorosamente com ela? Você não percebe que tudo que você quer é usá-las? Você só consegue olhar para uma digníssima no pressuposto de se aproveitar fisicamente dela. E eu me sentia muito envergonhado quando as pessoas falavam isso comigo. Afinal de contas, elas me retratavam como um aproveitador. Só que essas mesmas pessoas que diziam isso para mim, eram as pessoas que diziam que eu deveria sair, convidar uma digníssima para sair, pagar tudo para ela sem esperar nada em troca. É estranho, porque afinal de contas, eu estou sempre pagando nessa visão as coisas para as pessoas sem nenhum tipo de retorno. Quer dizer que uma digníssima ela pode se aproximar de mim, planejando sair comigo, esperando que eu pague tudo para ela, sem me dar nada em troca. E quando eu falo dar nada em troca, eu não estou me referindo à intimidade. Eu estou me referindo a entender que eu tenho um desejo romântico por ela. Por que isso seria errado de alguma forma? Eu não consegui entender isso. Hoje em dia eu entendo. Hoje em dia eu vejo que as igrejas estão tão dominadas pelo mimimismo que as pessoas fazem questão de censurar os homens nas menores coisas. Estão tão acostumadas e veem com tão bons olhos a censura ao masculino que elas falam alegremente como o homem tem que ser meramente um pagador. O homem tem a obrigação de sair, de pagar tudo para as digníssimas. Mas a digníssima não tem nenhum tipo de obrigação moral de retribuir de forma afetiva a todo esse investimento que o homem está fazendo. Por isso eu quero convidar você a assistir esse vídeo agora. Esse vídeo vai ser bem esclarecedor para você sobre um momento de epifania. Epifania em filosofia é um momento de súbita compreensão, quando as coisas finalmente passam a fazer sentido e você se prepara para alcançar um patamar superior de consciência. É um momento difícil, mas é um momento canônico na vida de todo homem que prepara ele para o amadurecimento e para perceber que o mundo não é como ele pensava. O mundo é um local de pessoas aproveitadoras, duras, ruins, e que se ele não se colocar, se defender disso, ele vai ser meramente um palhaço amando todo mundo. Vamos assistir esse vídeo, um vídeo curtinho, logo após isso a gente volta. Talvez você esteja estranhando esse formato, mas é que o meu computador está quase deixando de viver. Vamos ver. Tá no celular, mas vamos ver como vai ficar. Rapaz, esse bagulho aí de ficar pagando pra minha bebê, não dá mais não, parceiro. Toda vez paga, bebe, vai embora e nunca transa, parceiro. Vai tomando. Eu vou pagar pra transar, não vou mais pagar pra ninguém beber, não. Tá. Churrasco, come churrasco, bebe do uísque, Dá pra outro. dá pra outro. Vai tomando. O que acontece? Antigamente os homens tinham uma segurança muito grande em poder chamar uma digníssima para sair. Afinal de contas, o ato de chamar para sair demonstra o interesse romântico desse homem para uma digníssima. Só que as digníssimas também encontravam uma responsabilidade moral aqui. Porque se o homem está deixando claro o interesse romântico que ele tem por ela, se ela não tivesse nenhuma pretensão de responder romanticamente a isso, ou não estava aberta a essa aproximação romântica, ela simplesmente declinava do pedido. Falou, não, olha, obrigado, me sinto lisonjeado que você me chamou, mas eu não quero. Isso liberava o homem para encontrar uma outra digníssima e mais importante. Isso protegia os recursos e as finanças desse homem. Afinal de contas, não existe motivo algum para que ele aloque os seus recursos em uma digníssima que não tem o menor interesse nele. Toda responsabilidade moral de um para o outro também encontra uma obrigação moral do outro para um. Então, se o homem, nesse contexto, ele se propõe a pagar tudo em um encontro, as digníssimas se propõem moralmente a só aceitar esse encontro se elas estão dispostas a responder positivamente a esse afeto masculino. Então, se a digníssima quer esse homem e ela quer se relacionar com ele, ela aceita o encontro. Se ela não quer se relacionar com esse homem, ela declina do encontro. Isso que dá a dinâmica correta das relações. Só que hoje em dia as coisas não funcionam dessa forma. Pela depravação moral que nós vivemos,
As digníssimas, ainda que não tenham interesse algum no coitado desse rapaz, elas aceitam o encontro com ele, unicamente para terem a oportunidade de passear, luxar, se divertir, tudo às custas do dinheiro que um homem ganhou no seu salário, com um trabalho onde ele se dedica, um dinheiro suado. Só que elas não têm nenhum freio moral para evitar fazer esse homem gastar desnecessariamente o dinheiro dele com ela. Quando eu era jovem, tinha um rapaz que eu conhecia chamado Vinícius, né? E o Vinícius, um dia, existia a Choperia Tropical, ficava entre Voz Lobo e Irajá. E a garotada gostava muito de ir a uma boate, né? A Choperia Tropical, não existe mais. Hoje em dia, o local onde ela ficava, lá em Voz Lobo, é só um local para eventos. Mas tinha, né, essa boate lá. E o que acontece? O Vinícius um dia chamou uma menina para ir com ele. Uma menina que morava na rua onde nós tínhamos muitos amigos. E a menina se chamava Roberta. A Roberta, ela era meio prejudicada de face, né, se vocês me entendem. Mas ela tinha um corpo que chamava a atenção dos rapazes naquela época. A Roberta aceitou, o Vinícius chamou, pô, vamos lá, Roberta, sei o que e tal. Eu fui, né, no dia dessa boate. E chamou. Foi todo mundo. E o Vinícius pagou tudo pra Roberta. Pagou a entrada, pagou o combo que ela queria, não sei o que. Ela tava lá bebendo, pá. Assim que ela acabou de beber, a Roberta simplesmente falou, olha, eu vou ali e já volto. E saiu. E quando a gente foi ver, a Roberta estava se agarrando com outro cara que ela havia conhecido lá. O Vinícius, ele pagou tudo pra Roberta na intenção de ficar com a Roberta. E a Roberta sabia disso, mas apesar de saber disso, ela não teve limitações e freios morais para ao menos oferecer a companhia dela ao Vinícius. Sabe? Ainda que ela não ficasse com ele, já seria errado, afinal de contas ela sabia da intenção romântica do rapaz para ela poderia ao menos fazer com que a noite do Vinícius fosse agradável, conversando com ele, batendo papo, sendo minimamente uma pessoa agradecida por aquilo que estão fazendo por ela. Mas não. Ela simplesmente saiu, já devia estar olhando para esse cara enquanto estava lá cachaçando, saiu, foi ficar com outro cara na frente de todo mundo. E o Vinícius, eu lembro, ele ficou extremamente deprimido no dia. Quem não ficaria? Ele se sentiu muito envergonhado, principalmente porque todo mundo debochou, o pessoal sacaneou muito ele. Mas as digníssimas, elas não se sentem nem na obrigação moral de se tornarem uma companhia agradável para você, ainda que você esteja pagando tudo. É o caso que a gente está vendo nesse vídeo. O rapaz paga tudo, faz tudo e não encontra nem um tipo de agradecimento. É muito complicado porque isso magoa de verdade os rapazes. Os rapazes ficam se sentindo idiotas, sabe? Ficam se sentindo trouxas. E de fato, eles estão sendo trouxas. O que acontece é que as digníssimas sabem que basta que elas simulem algum tipo de flerte, simulem algum tipo de interesse para conseguir ter acesso a todos os recursos financeiros de um homem. E elas não têm o menor problema de justamente, sabe, fazer isso. Ela vê que o cara ela dá algum mole, dá um sorriso, faz um comportamento, e elas colocam um cara de quatro à disposição para fazer tudo aquilo que elas quiserem. Tem um programa chamado 90 Dias para Casar, se não me engano. Teve um episódio que foi muito triste. Foi um americano, ele teve contato com uma moça que era russa, né, e ele pagou a passagem dela de sair da Rússia para casar com ele. E o erro dele foi ter tentado demonstrar um padrão de vida que de fato ele não tinha capacidade de manter. O cara, ele não tinha tanto dinheiro assim, mas ele queria ostentar um padrão de vida como uma forma de ser aceito. O cara tinha um baixo VSM, o cara era bem gordo, cara de bobo. E essa russa, apesar de não ser nada demais, tinha um corpo que chamava atenção. E ela veio ficar com ele. E ela, quando chegou, ela queria gastar todo o dinheiro do cara. Você vê na filmagem que ela pede um anel de $75 mil. E o cara parcelou em 1 milhão de vezes. E eles casaram. E ela exige tudo do cara. E o cara não tem o dinheiro para fazer isso. E ela fala claramente, eu só vou casar com você por causa do seu dinheiro. Né?
E a produção do programa avisa isso pra ele. Fala, olha, ela só vai casar com você por causa do dinheiro, cara. É o que você quer mesmo? Ele, não, é o que eu quero. Tem uma hora que ele discute, dá um tapa na cara dele, sabe? E o que acontece? Eles de fato casam mesmo, tá? Eles casam legalmente. Só que o final dessa história é muito triste, porque ela cobrou tanto dele, exigiu tanto dele, e o emprego que ele tinha não estava mais sendo suficiente para cobrir os luxos que ela desejava. O que ele fez? Foi vender ilícitos, se você está me entendendo. O cara ficou tão biruleibe, tá, com a pressão, foi vender ilícitos. Foi preso. Ela não visitou ele uma vez. Quando ele saiu da cadeia, ele pede divórcio. Você percebe isso? O desprezo que as digníssimas têm pelos homens é tão grande que elas convencem e estimulam o homem a fazer ilícitos para fornecer a ela a vida que elas querem. E mesmo sabendo que o cara foi preso porque seguiu os estímulos que ela estava oferecendo para ele, isso não gera nenhum tipo de responsabilização ou compromisso ou agradecimento para enviar o cara na cadeia. Ele encarou a cadeia sozinho durante todos os anos que ficou preso. Se separaram, ele encontrou uma outra, ele emagreceu pra caramba na cadeia, ficou com uma aparência bem melhor e se casou com uma outra moça. Mas vocês percebem para onde a nossa sociedade está se dirigindo? Como é fácil você culpar, você rotular um homem que tem algum tipo de interesse em uma digníssima como um abusador. Mas uma digníssima que aceita que os homens deem tudo para ela, sem ao menos. Vamos fazer o seguinte, vamos ver esse trecho desse vídeo que eu quero que você fique tão indignado quanto eu. Eu vou colocar agora esse trecho e depois a gente volta. Essa garota só vai casar com você pelo seu dinheiro. Me surpreendeu hoje, hein? Doida. Ela é doida. Louca. Doidona. Mas fala a verdade, quem quer namorar um ferrado? Eu não sei, ela parece ser meiga. Esse anel custa 75 mil dólares. Nós estamos juntos aqui para celebrar. Mano, não aguentei a cara que ele fez, velho. Ele falou, opa, parece caro, mas vai, né? Fazer o quê? Nós estamos juntos aqui para celebrar um dos maiores momentos da vida. Ela chorou no casamento, é sentimento real. E você tá pensando em trabalhar com o quê? Tá, como dona de casa. Você reclama todo dia de ser dona de casa. Ser dona de casa não significa ficar trancada em casa. Eu não gosto de cozinhar nem de arrumar a casa. Eu não sou uma dona de casa normal. Eu nunca vou aprender a cozinhar pro George. Eu gosto mesmo é de sair pra comer nos restaurantes. Então não pegue o título de dona de casa. Chama dona do carro. Você usa o carro pra ir no lugar. Em vez de ser dona de casa, é dona dele. Aí fica mais fácil de entender. Eu não vou acabar com a minha vida para você ser feliz, tá? Velho, que gratuito. A mão do anel ainda. 75 mil dólares serviu pra isso daí, ó. Quebrou o anel. A única coisa de valor que tinha é que ele financiou em 500 vezes. Você sempre quer mais e mais. Quando que isso vai acabar? Hein? Nunca. Nunca. Você casou comigo, você tá na minha mão. Não vai acabar. Na verdade, a única coisa que vai acabar aqui, filha, É seu dinheiro. Bom, você viu, cara, como é que as coisas são. E como as digníssimas não têm nenhuma vergonha de te extorquir. De fazer você gastar tudo que você tem e tudo aquilo que você não tem. Por isso, não aceite, cara, essas situações, sabe? É o momento de você olhar para isso e falar, pô, eu mereço mais da vida. Eu mereço alguém que retribua tudo aquilo que eu estou fazendo. Eu quero alguém que veja o valor naquilo que eu faço, nos sacrifícios diários que eu faço, que veja valor naquilo que eu estou produzindo. Porque elas não vão ter pena de você, cara. Essa é a verdade, é tudo a verdade. Elas não vão ter nenhuma pena de você. Pensa em tudo que a gente conversou aqui.